Queridos, eu estou muito feliz por aquilo que Deus está fazendo. No começo desse ano, acho que foi no começo desse ano, eu fiz uma lista de pessoas que já foram líderes de células, que estão afastados, e fui orando. Quem lembra disso, que tinha uma lista? De quarta-feira nós fizemos isso. E eu fiz uma lista e pus na minha Bíblia. E eu falei, essas pessoas pararam de liderar células, essas pessoas estão afastadas, mas Deus falou comigo que essas pessoas estão sendo amarradas. E uma desses nomes é esse casal. Eles nem sabem disso. Mas o nome deles estavam na lista. Né? E não só ele, o irmão dele também. Né? O irmão dele está lutando, mas Deus já pegou ele, é só uma questão de tempo, né? Vai trazer. Sabe, então, a oração é poderosa. Ela pode levar um tempo, né? Pois a Bíblia diz, esperei com paciência no Senhor. Então, quando eu ouço um testemunho assim, eu fico emocionado, porque eu vejo o poder da oração, que Deus vai traçando, que Deus vai trabalhando. Por isso que muitas vezes você desiste de coisas, mas não é Deus que desistiu, foi você. Muitas vezes você está abortando o projeto de Deus na sua vida. Porque você é muito impaciente. Você quer ter o controle. Você quer que tudo aconteça do jeito que você acha que tem que ser. Eu não aguento mais. Não aguento. Eu não mereço passar por isso. Eu não mereço sofrer. Todas as vezes que você usa o merecimento, você está entrando para o caminho errado. Porque um dos maiores problemas que você tem é o merecimento. Sabe o que você merece? Nada, nem eu. O que eu recebo de Deus é graça, é favor. É favor. Sabe, é favor de Deus. Não pense você que você é bom. Você não é bom. Eu estava lá com os jovens e os adolescentes. E hoje de manhã eu ministrei a última ministração. E eu acho que eu fui até um pouco duro, né, na minha colocação. Mas eu vou usar a mesma colocação com você. Se eu usei com seus filhos, tem que usar com você também. Né? Eu falei assim, que tu é bicho ruim. Fala para o seu irmão do lado, tu é ruim. Mas fala com coragem. Fala assim, você é bicho ruim. Você é bicho ruim. Porque qual que é o nosso problema? É que a gente acha que é bom. A gente acha que é bom. Você acredita mesmo, eu sei que você acredita nisso, que você é bom. Pastor, eu sou ruim, mas não tanto assim. Eu sei. Você se compara com aqueles que matam, com aqueles que roubam, com aqueles que sequestram. Realmente você é melhor do que ele, você não faz isso. Você é menos ruim. Mas continua sendo ruim. Porque o padrão não é os outros. O padrão é Cristo. E se o padrão é Jesus, então eu estou perdido. Se o padrão é o meu vizinho, é o meu colega, talvez eu seja melhor do que ele em comportamento, numa questão moral. Eu concordo com você. Mas se o padrão é Cristo, eu sou ruim. Alguém diz assim, pastor, eu sou um homem tão bom. Mexe com a minha esposa. Mexe com os meus filhos. Tu vai ver um baixinho brabo. Vai rodar cadeira para tudo que é lado. Sabe, porque existe maldade em todos nós. Então, quando Deus olha para você, Ele vê o quê? Ele vê que você é um bicho ruim. Eu quero dizer para você que Jesus Cristo não morreu só por causa de mim. Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, Ele morreu por Deus. Jesus não morreu por mim, morreu por Deus. Foi pelo Deus Pai que Jesus morreu. Pastor, mas como assim? Ei, presta atenção, eu estou quase terminando, porque vamos tomar a ceia hoje. Mas se lhe falar algo da parte de Deus para você, Jesus, quando morreu na cruz, morreu por Deus. Porque em João 3,16, põe aqui, filho, para mim, João 3,16. João 3,16.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus deu o Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus amou o mundo. Deus amou todo mundo ruim, todas pessoas tortas, pessoas maldosas, pessoas, sabe, irmãos, pessoas que não querem ser salvas, pessoas que não querem ser perdoadas. Eu estava falando com alguém hoje, esses dias, falei, um dos maiores desafios do pastor de uma igreja e de nós líderes é que nós estamos querendo salvar quem não quer ser salvo. Nós estamos querendo ver pessoas sendo mudadas, mas elas acham que elas não precisam mudar. Isso é um grande desafio. Eu estou olhando para a vida de um adolescente e estou vendo que a vida dele é uma desgraça, mas ele não consegue ver isso. E você quer trabalhar, quer mudar a vida dele, mas não consegue, porque ele entende que aquela vida é a única vida que ele tem. Sabe, isso é muito difícil fazer. E quando Deus olha para o homem, ele vê que o homem é mau. Mas Deus, ele olha lá para o Éden, e ele diz, eu fiz esse homem. E quando eu fiz o homem à minha imagem e semelhança. A Bíblia diz que Deus disse, haja terra, haja separação de água e parte seca e muitas coisas. Mas quando foi fazer o homem, ele diz, façamos o homem. Essa palavra façamos quer dizer, no plural, Pai, Filho, Espírito Santo, eles estavam presentes. E a mão de Deus tocou na terra. E ele diz que foi feito o homem do pó da terra e não havia pecado. Não, a terra não estava contaminada, Deus pisava nessa terra. O homem foi criado à imagem de Deus, ao DNA de Deus. Mas quando o homem pecou, e alguém me perguntou, pastor, Deus não pode odiar. E eu digo, sim, Deus odeia. Não, Deus não odeia. Não, Deus odeia. Só pode amar quem odeia. Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecado. Por que Deus odeia o pecado? Porque o pecado faz mal para você. Quem aqui ama as drogas? Qual é o pai e a mãe que ama droga? Você ama? Você ama cocaína? Você, pai, mãe, que tem filho, você ama crack? Você quer ver os seus filhos nisso? Você odeia isso? Eu odeio. Você odeia pedofilia? Eu tenho certeza que você odeia. Por que você odeia? Porque você tem filho e você ama os seus filhos. Então, para amar, precisa odiar. Precisa odiar o mal. E Deus odeia o mal. Porque o mal não faz mal para ele, mas Deus faz mal para aquilo que ele criou. E criou você. E criou você para com uma identidade e para com um propósito. Foi isso que nós falamos para os jovens e para os adolescentes. Você tem uma identidade. E essa identidade não é a identidade do mundo. Essa identidade é a identidade lá do Éden. Que Deus te criou com uma identidade. Ele te fez a imagem dele. Ele colocou em você o sopro de vida. Mas o homem fez uma escolha. E essa escolha, irmãos, havia a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas havia uma árvore da vida, sem beleza e formosura. Mas os homens escolheram a árvore do conhecimento do bem e do mal. Havia havia Barrabás e Jesus. Mas as pessoas escolheram Barrabás. Nós estamos numa situação muito difícil na Palestina, em Israel. O problema da Palestina é culpa do Abraão. Foi ter relação com Agar, escrava de Sara. E de lá, de Agar, saiu 7 filhos, 7 reis, uma nação. E aquele problema é lá, porque eles reivindicam que eles são filho do filho mais velho, e é verdade. Mas eles são filhos mais velhos de Abraão, da Agar, não era a esposa, não era a Sara, era a escrava.
Mas Deus disse que Ele ia dar para eles nações. Então tem vários países lá. Mas sobrou esse pessoal da Palestina. Há um problema na Palestina que há uma tragédia tão grande acontecendo lá. Nossa, como é triste aquilo, ver crianças, pessoas morrendo. Mas eu vejo um monte de gente por causa da mídia. Porque os dois lados estão errados. Ninguém está certo ali. Ali não tem ninguém bonzinho ali. Mas eu fiquei olhando para as pessoas. E eu vejo que o Brasil e o mundo todo estão se levantando contra os judeus. Por que na história as pessoas escolhem sempre o lado que Deus não quer que você escolha? Por quê? O povo de Israel é a única nação democrática. Eu estive em Israel. Eu estive lá. Eu conhecia aquelas regiões todas. Eu conhecia a Palestina. O guia nos levou até lá no muro da Palestina. Sabe o que o nosso guia falou para nós? Eu disse, aquilo lá é Palestina? Eu falei, é. Aí ele falou assim, sabe, filho? Um palestino, quando quer ver se a espingarda está boa, ele abre a janela e mira aqui e dá um tiro em nossos filhos. E ninguém pode fazer nada, porque a Palestina é outro comando. A Palestina é como se fosse Santo André. É só atravessar o rio. Lá não tem rio, é deserto. Mas onde eu estava era alto. E o guia, com lágrimas nos olhos, ele dizia, todas as vezes, está sempre morrendo alguém aqui. Porque eles atiram de lá. Isso a mídia não fala. Mas o mundo está comprando uma mensagem. Mas isso tem que acontecer. Porque a Bíblia diz que nos últimos tempos as nações se levantariam contra Israel. E aí levantaria alguém que iria resolver o problema. Ia dizer, vamos trazer paz a essa região. E aí virá o fim. Porque Jesus vai vir buscar a sua igreja. E se você estiver aqui, paga a luz depois para mim. Porque eu não vou estar aqui. Eu vou estar com o Senhor. Você vai estar com o Senhor? Alguns vão ficar. Você vai estar com o Senhor? Para isso, você precisa aceitar Jesus. Você precisa ter Jesus na sua vida. Porque esse mundo não vai melhorar. Ele vai piorar. Não vai melhorar. O mundo está adotando o politicamente correto. Você não pode mais falar a verdade. Você tem que falar o que eles querem que fale. E acabou. O nosso Facebook, Instagram, se você usar palavras, você é bloqueado na hora. Isso não é liberdade de expressão. Eles estão nos cozinhando igual o sapo. Lembra do sapo? Alguém já cozinhou sapo aqui? Eu vou te ensinar. Você pega uma panela de água fria e coloca o sapo lá dentro. Aí você liga o fogo, mas bem baixinho. Ele vai aquecendo, mas bem devagarzinho. E o sapo fica de boa, só relaxando os músculos. Porque se você jogar o sapo na água fria, ele pula. Mas se você jogar devagarzinho, assim, o calor vai tirando a energia do sapo, porque ele é gelado. E quando ele vai perceber, ele não tem mais força para reagir. E aí se cozinha o sapo. É isso que estão fazendo com o Brasil e com o mundo. Estão nos cozinhando. Não se usa mais metralhadora, cacetete. Se usa mídia. Usa uma narrativa. Usa musiquinha. Um vídeo com uma musiquinha que emociona. Começa a chorar. Um monte de gente dentro do ônibus, no metrô, porque está vendo o vídeo. Mostra uma cena fabricada e você chora. E você cria uma ideia. E a Bíblia diz que haverá a marca da besta. E você sabe que hoje nós acreditamos muito que a internet tem muito a ver com essa marca da besta. Porque a marca da besta não é uma marca 666 na mão.
é uma mentalidade que ela vai gerar nas pessoas. Hoje você já tem chips. Você não... eu entrei no shopping, cheguei no shopping, apareceu no meu celular o seguinte: tem restaurante a 10 metros, tem isso aqui, mas não te perguntei nada. A minha mulher não sabe aonde eu estou, mas o Google sabe. O Google sabe onde você está, meu querido. Você não foge. Sabe, alguns anos atrás, para você saber de uma notícia, você tinha que demorar uma semana. Mas hoje, você vê uma desgraça em Israel e na Palestina ao vivo na sua televisão. O cara tira, se tiver uma câmera ao vivo, você assiste um assassinato simultaneamente. Então quer dizer que Deus não é mais só Ele que é só onipresente. Agora eu também sou onipresente. Porque eu estou no Brasil e eu estou vendo simultaneamente o que está acontecendo em Israel. 666, o homem querendo ser Deus. E a Bíblia diz que a ciência ia se multiplicar tanto, mas tanto, que eles se tornariam como loucos, doidos varridos. O amor de muitos se esfriariam dentro da igreja. Hoje está visível que as igrejas, os pastores, irmãos, líderes estão realmente indiferentes com a salvação das pessoas. Hoje estão mais preocupados com outras coisas. O amor se esfriou. Mas eu quero dizer para você que existe uma igreja que ainda está viva. Uma igreja que ainda se importa. E essa igreja entende esse texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então Deus nos deu o seu Filho para morrer no meu lugar e no seu lugar. Mas agora Ele morreu por mim porque eu sou bom? Não! Ele não morreu por você porque você é bom. Nunca você pode achar que você é bom, porque você não é. Jesus morreu porque Ele diz assim: eu vim para fazer o quê? A vontade do meu Pai. Então, e qual que era a vontade do Pai? Trazer você de volta. Te salvar. Amém? Mas Ele podia te salvar? Não, Deus não pode te salvar. Por que não? Porque Deus é amor? Sim. Mas Ele é justiça? Ele pode negar quem Ele é? Ele tem que te julgar. Ele te ama, mas por ser quem Ele é, e Ele não pode voltar atrás, Ele não pode negar a si mesmo, então Ele tem que te condenar, mesmo te amando. Então Deus Pai, Ele olha para o Filho e diz: Filho, nós precisamos que você vá para a terra e vai ser gerado no útero de uma mulher chamada Maria. E ele foi gerado, e a Bíblia diz que ele se esvaziou de toda a sua glória. Ele não deixou de ser Deus, mas ele se despiu. E agora, neste momento que ele se despe, ele está numa situação que agora ele tem que aprender a comer. Ele tem que aprender a tomar banho, porque Deus não precisa tomar banho. Agora ele sente calor. E agora ele sente muito frio, porque em Israel cai neve. Agora ele tem que sentir frio. Agora, quando ele vai brincar com os garotos, ele cai e o joelho machuca e ele tem que sentir dor. Sabe, a Bíblia em Hebreus diz que ele teve que aprender pela obediência. Jesus teve que aprender a ser homem. Jesus teve que aprender a ser homem e viver a lei. Jesus viveu a lei? Viveu. E ele cumpriu a lei. Quem cumprir a lei 100% é santo. Alguém aqui cumpriu a lei 100%? Então, se você não cumpriu a lei, então você é ruim. Eu sou ruim. Mas Jesus vem e ele se torna homem, mas ele não se torna homem por causa de você, ele se torna homem por causa de Deus.
Porque Deus ama você. E ele, consequentemente, Jesus ama você. Mas Jesus veio olhando para Deus, para realizar o que está no coração dele. Ei, olha para cá. Eu estou cansado de cristão que quando as coisas não acontecem legal na sua vida, abandona a igreja, abandona a célula, abandona Jesus, abandona Deus. Eu falo, mas por que você está abandonando Deus? Por que você está abandonando a igreja? É porque as coisas não acontecem, pastor. Mas tudo bem, mas que as coisas não estão acontecendo do jeito que você quer, mas o que tem uma coisa a ver com outra? Não, é o Senhor que não está entendendo. Por que eu vou servir a Deus se Ele não muda a minha vida? Ei, você não está entendendo nada. Você não entendeu? Você acha então que é tudo por você? Tem até umas musiquinhas lindas que só fala que foi tudo por você. Não, não foi tudo por você. Foi pelo Deus Pai Todo-Poderoso. A Ele toda a glória, e a Ele toda a honra, e a Ele todo o louvor. É a Ele, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você. Tudo é a Ele é a glória, Ele é o louvor. Ele merece toda a honra e toda a glória. É só dele, não é minha nem sua. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, e Ele se entregou por você e por mim, Ele fala assim, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Na noite anterior, ele estava lá no Getsemane, o seu suor se tornou o quê? Sangue. Por quê, irmãos? Porque ele estava com medo da cruz? Não, ele veio para morrer na cruz. Não foi isso. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Abre em 1 Coríntios capítulo 11. Versículo 24. Estou já terminando. (25) Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o quê, irmão? Tomou também o cálice. Então, por favor, vamos continuar. Dizendo, presta atenção. Este cálice, presta atenção. Este cálice é a nova aliança. Ele está apontando para o cálice. O cálice é a nova aliança. No meu sangue. Mas ele aponta o cálice. Esse cálice é a nova aliança. Esse cálice. Volta para lá, para sexta-feira. Pai, se for possível, afasta de mim o quê? Mas ele está dizendo que esse cálice é a nova aliança. É porque o cálice que ele ia beber era o seu cálice. O cálice que você está acostumado. Ele não. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, por toda a eternidade, viveu em unidade. Fala para o seu irmão, você sabe o que é unidade? Deus Pai, Deus Filho, ele não sabe o que é viver separado. Jesus nunca se separou do Pai. Agora ele estava prestes a experimentar algo que nunca aconteceu na eternidade.
Sabe, aconteceu o quê? Aquele momento seria um momento muito difícil na vida de Jesus e na vida do Pai. Eu estava no aeroporto e eu vi muitas pessoas se abraçando. E elas choravam e choravam. Porque os seus parentes iam pegar no avião e iam para outro estado, iam para outros países. E sabe lá quando vai ver? Elas estavam juntas, compartilhando, mas agora um avião ia separá-lo de uma maneira física, né? Transportá-la para um outro país, para um outro estado. E isso é uma ruptura, isso é uma coisa muito doída. Mas você já teve essas experiências várias vezes na vida? Eu tive. Pessoas que morrem, pessoas que se mudam. Nossa, muitas coisas vão... Eu e você vivemos nesse mundo, mas Jesus nunca viveu isso. Ele nunca viveu e nunca precisava viver isto. Mas ele fez uma escolha. Mas ele fez uma escolha, não foi por você, ele foi pelo Pai. Foi por Deus. Se o Senhor quer que eu morra por Ele, eu nunca fiquei longe do Senhor, Pai, mas o Senhor ama tanto esse povo que não quer ser salvo. Mas o Senhor acredita nisso, porque o Senhor fez o homem à sua imagem e semelhança. E a Bíblia diz que Jesus é o unigênito. A palavra unigênito quer dizer o único gerado do próprio Deus. Mas agora o Pai está dizendo: Jesus, agora você não vai ser mais o unigênito. Não. Porque agora você vai ser o primogênito. Porque eu vou te dar uma família de muitos irmãos. Agora você será o irmão mais velho, o primogênito. Pode dizer, na sua Bíblia tem essa palavra, primogênito. Mas ele era o unigênito. Mas agora ele vai morrer, ele vai se separar por alguns momentos, porque um dia é 1000 anos, e 1000 anos é um dia. Então agora ele ia ter uma experiência de se separar, e ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, por que me desamparaste? Por que eu estou distante do Senhor? É tão dolorido isso. Sabe, uma dor tão grande de Jesus se separar do seu Pai, mas tinha um propósito. E o propósito é que depois da ressurreição, ele iria trazer a igreja. Ele ia trazer você. Ele ia te salvar. E agora Jesus disse que ele agora é o rei. Ele é o sacerdote. Que você agora é irmão dele. E agora Deus fala assim: eu amo meu filho, Jesus, mas eu vou dar a você fé. E se você crê no meu filho, então você vai nascer de novo e você vai estar sendo gerado em Cristo. E tudo que eu fizer para Cristo, eu faço por você. Você vai me amar através não mais da lei. Você vai me amar através de Cristo. Agora você não vai receber porque você faz. Você vai receber porque meu filho fez por você. Você não é perdoado porque você pede perdão. Você é perdoado porque Ele te perdoou na cruz do Calvário. Você não recebe nada porque você merece, mas é porque Ele merece. Então se Ele merece, então agora você merece nele. Tudo que Jesus tem é para você. Deus tem vida para você. Deus tem salvação para você. Deus tem cura para a tua vida. Deus tem prosperidade para a tua casa. Mas acredite, não tem a ver com você, tem a ver com Deus. E é por isso que você tem que confiar em Jesus. Você tem que entregar a sua vida para Jesus. E você tem que parar de olhar para si mesmo. Se você tropeçar e cair em alguma coisa, se levanta. Porque não tem Deus te acusando, te jogando na cara os seus pecados. Porque os seus pecados foram lavados, remidos no sangue do Cordeiro uma vez por todas. Agora Deus, através de Jesus, Ele vai te disciplinando. E quem tem filho sabe o que eu estou falando. Disciplina é você ensinar o teu filho. É você educar os teus filhos. Então Jesus está sempre me educando. Jesus está sempre me corrigindo. Porque Ele me ama. E um pai, uma mãe que não corrige os seus filhos, não ama o seu filho.
Você diz que ama, mas não ama. Porque quem ama sabe dizer não. Fala para o seu irmão, se você ama, diga não. Deixe os seus filhos fazer o que quiser. E um dia você vai querer freá-lo. E ele vai achar que você está brincando. Porque você não ensinou. Desde pequena. Que quando é não, é proteção. É não. Pode confiar. Papai sabe o que está falando. Se ensina desde criança isso. Não. Jesus te ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Mas agora ele é primogênito. Porque agora você é irmão dele. E aqui no versículo diz, o versículo 24, do mesmo capítulo 11. Tendo dado graça, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isso em memória. Jesus disse: olha, eu vou partir o meu corpo com vocês. Mas agora tem um cálice, que é o cálice da nova aliança. Esse cálice da nova aliança. Quando Paulo escreveu isso aqui, presta atenção. Quando Paulo escreveu isso, os evangelhos ainda não tinham sido escritos. Quando Paulo escreveu a carta de Corinto, os evangelhos não tinham sido escritos. Então Paulo narrou isso através do compartilhar dos apóstolos, Pedro, dos outros apóstolos. E eles estão entendendo isso, e ele escreve para a igreja de Corinto, dizendo que Jesus é o pão vivo. Ele é aquele que mata a sua fome. Por que você come? Você come para quê? Pelo prazer de comer? Eu sou um desses. Mas comer não é isso. Eu preciso comer para ter energia, para cumprir um propósito. Eu preciso trabalhar para trazer o pão de cada dia para os meus filhos. Se eu não comer, eu não vou cumprir meu propósito. Então eu preciso me alimentar. Ei, olha para mim, por favor. Eu sei que depois de 15 minutos eu não presto atenção em mais nada, mas eu espero em nome de Jesus que você me ouça. Jesus é o pão vivo e que você precisa dele para alimentar a sua fome interior. Aquele garoto que matou aquela menina na escola, ele fazia parte de uma das células nossas da vinha e da videira. É muito triste isto. Sabe por que nós levamos o seu filho para um sítio? Sabe por que levamos os jovens, os adolescentes? Para falar para eles que tem uma pessoa que pode matar a fome interior deles. Se você for lá no centro da cidade, esses dias eu queria ir lá na Santa Efigênia, agora não dá para ir mais, porque está cheio de zumbi, pessoas ali usando drogas. Você nunca teve um filho assim. Espero que nunca venha a ter. Porque você não sabe o que é sofrer. Eu trabalhei muito com clínica de recuperação. Você não sabe. Você não tem problema. Você não tem problema. Você procura problema. Você não tem problema. Eu conheci pai e mãe que não dormem há muitos anos. Porque quando vai lá ver o seu filho e a sua filha
igual um zumbi. Seja preventivo. Não é um retiro, não é uma célula, não é o culto que vai mudar a vida dos seus filhos, do seu casamento. Mas é o pão vivo que desceu do céu. Se você comer do pão vivo, isso vai mudar a sua vida. Você pode ir para o encontro, para o retiro, para o culto, para a célula e morrer do mesmo jeito que você sempre viveu. Você precisa comer. Por isso que o pastor Luiz é chato. Eu estou pregando, estou falando, irmão, acorda. Irmão, presta atenção. Irmão, olha para cá. Irmão, não fica distraído. Porque é a hora de você comer o pão. E o diabo fica jogando seta em você. Para você distrair. Você pode ver, você dorme aqui, mas vai dormir 1h da manhã, porque vai ver o Fantástico, vai ver um filme, vai ver os melhores jogos, e só vai dormir 1h da manhã. Não é assim? Mas aqui dorme. Porque é uma seta do diabo. Para fazer você dormir, para não comer do pão. Porque o diabo sabe que no dia que você comer desse pão, sua vida será transformada. Nós ouvimos o testemunho do Denilson, da Dailma. Eu conheço ele há muitos anos. Eu conheço a história deles. Estão comigo há uns 15 anos, me engano, 18 anos. Mas quando eu ouço o testemunho dele, eu acho que agora eles entenderam. Tem que comer do pão. Tem que beber do cálice. Não basta fazer parte da igreja, não basta ir para uma célula, ir para um encontro. É preciso experimentar Jesus. Irmãos, Jesus é maior do que uma religião. Jesus é maior do que a igreja batista. Jesus é maior do que o pastor Luiz dessa igreja. Não tem nada a ver comigo. Algumas pessoas falam, pastor, algumas pessoas estão falando mal do Senhor. Eu falei, deixa. Mas eles estão errados. Não, eles estão certos. Eu só não devia ser fofoqueiro, ser maledicente, que é pecado. É ruim essas coisas. Mas não quer dizer que aquilo que eles estão falando está errado. Não, está certo. Mas o senhor aceita? Não, eu sou ser humano. Eu sou ser humano. Eu erro mesmo. Eu erro. Mas eu não vou mudar a tua vida. Quem vai mudar a tua vida, a tua família, é Jesus. Eu estou aqui para te ensinar isso. É Jesus. Seus filhos, entrega para Jesus. Ora todos os dias para os seus filhos. Ora todos os dias pelo seu casamento. Ah, o meu casamento está bom, então ora mais. Ah, meus filhos são uma bênção, então ora mais. Sabe quando você vai orar pelo seu filho? Quando der problema. Não, ora antes do problema. Ora, meu casamento está bom, mas quando está ruim, ora. Não, ora antes do problema. Coma do pão, beba do cálice de Deus. Deus está dizendo para você, eu te dou uma identidade. Você agora faz parte da família de Deus. Mas agora eu te dou um propósito. Agora você não é somente filho, mas você também tem que fazer parte do dia a dia dessa família. E essa família tem como missão ganhar as pessoas para Jesus. Eu tenho uma mulher, tenho 2 filhos e agora mais uma filha, que é a Rafaela, minha nora. Quando ela casou com meu filho, eu falei assim para ela, o pai dela é empresário. E ela cresceu sempre num ambiente de empresário. E eu disse, você vai agora viver num ambiente diferente. Porque na minha família, o nosso trabalho é ganhar gente para Jesus. Então, nós vamos aqui, só falamos de igreja, ganhar pessoas, levar pessoas para o encontro, levar pessoas para o retiro, fazer conferência, fazer isso, orar para as pessoas. Essa é a missão da nossa vida. Se você quer fazer parte dessa família, então você tem que entender que nessa família, o nosso objetivo é ganhar as vidas para Jesus. Então eu quero dizer para você que vai participar da ceia, o pessoal que vai participar, vai me ajudar na ceia, vem aqui para frente. Você pode, nesse momento, entender algo. Pessoas estão morrendo sem Jesus.
Pessoas estão se perdendo. Pastor Luiz, eu não consigo cuidar nem da minha família, como que eu vou cuidar de outro? Então, eu falei para o Denilson assim hoje, lá. Ele tem uns 3 filhos, né? 3 filhos abençoados. Pequenos. A Carla é uma graça, 10 anos, 11 anos, não me engano. Eu falei para eles, olha, os seus filhos, eles estão sendo cuidados. Existem líderes de células, existe uma pastora, existem pessoas que estão orando pelos seus filhos. Você só tem que trazer. Até quando eles não querem trazer, a gente vai buscar. Alguém vai lá, pega o carro e busca. Mas eu falei para o Denilson, mas Deus quer que você cuide dos filhos dos outros. Porque o profeta não tem honra na sua própria casa. Muitas vezes, o seu casamento não está bom. O casamento do seu colega do trabalho está pior que o seu. Mas você não fala nada. Sabe por que você não fala nada? Porque você olha para você. Você fala assim, como que eu vou falar alguma coisa se o meu casamento é uma porcaria? Então, só que você não vai falar de você. Você vai falar de Jesus. Você vai falar o que Jesus faz. E na hora que você fala o que Jesus faz, talvez o cara não vai ouvir nada que você falou. Mas você vai ouvir o que você falou. E isso vai gerar fé em você. Quando você fala, você cresce. Quando você fala, você aumenta o seu conhecimento, a sua revelação. Então comece, aonde você estiver, comece a falar. E dia 26 de novembro, nós vamos ter um encontro na cidade, nesse prédio. Vai começar às 9 da manhã, vai até o culto da noite. E nós estamos convidando todas as famílias que não são crentes para fazer parte desse encontro com Deus. É de um dia, é aqui no prédio da igreja, não é no sítio não, é aqui no prédio. E eu quero convidar a você tomar uma decisão, entender que não tem nada a ver com você, tem a ver com Deus. Ele disse, o meu filho vai salvar. Ele só precisa de pessoas dispostas e disponíveis. Que você seja essa pessoa. Nós vamos cantar um cântico. E nós vamos levar para você o cálice. E conforme você recebe o cálice, você se levanta. Amém?